Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuidade da aula passada, as Ilhas Míticas do Atlântico, parte 2. Nós estamos utilizando como obra de referência o livro América Mágica, quando a Europa da Renascença pensou estar conquistando o paraíso, de Jorge Airola e Jean-Marc Debert. Na aula passada, nós havíamos falado que as ilhas míticas, as ilhas fabulosas, eram conhecidas na antiguidade, né? Entretanto, a exploração do Atlântico de uma forma sistemática e profunda, ela só veio a se realizar a partir dos descobrimentos, né, marítimos. Ou, melhor falando, os descobrimentos é o marco, né? Portugal já está, fazendo um processo de navegação do Atlântico desde 1300 e pouco, né? Então nós temos aí, antecedendo os descobrimentos, mais ou menos uns 200 anos, em que o Atlântico começa a ser explorado, vamos dizer assim, né? E vão surgindo a ideia dessas ilhas legendárias que povoavam a cultura dos povos antigos, né? Há uma grande questão que permeia esse processo de navegação, né? Em outras aulas eu já falei, e na aula passada também, que as ilhas fabulosas, elas têm um significado muito especial dentro das culturas arcaicas, porque elas podem ser paraísos perdidos, né? No caso da cultura cristã, da tradição cristã, é de fato o paraíso, e nas outras culturas também, né? Então elas não são só localidades habitadas por seres fabulosos. O que é um ser fabuloso? Torno a repetir. Um ser fabuloso é um ser que não é natural, né? Ele é sobrenatural. Portanto, seria aquele ser que ontologicamente, segundo a filosofia, a ontologia filosófica, este ser possuiria características fenotípicas, genotípicas e metafísicas que o tornam diferente de um ser humano, ou de um animal, de um cachorro. Essa diferenciação era estudada através dos elementos, ar, água, terra, fogo. Então nós temos uns livros clássicos de estudos, os bestiários, os lapidários, por exemplo, mesmo as descrições de relatos, Marco Polo, Cristóvão Colombo, enfim. O próprio Santo Agostinho, na Cidade de Deus, se refere a seres fabulosos. No caso da tradição cristã, a tradição cristã admite a existência de seres fabulosos ou sobrenaturais, não é? Dizendo que eles são obra de Deus. Quando a gente pensa na hierarquia celeste, dos anjos, os arcanjos, os tronos, as potestades, os principados, né? Os querubins, os serafins, quando nós pensamos nessa hierarquia celeste e na hierarquia infernal, nós estamos falando exatamente desse tipo de ser, né?
Nas mitologias como um todo, todas as mitologias são povoadas de seres sobrenaturais. O Egito, por exemplo, vem a ser uma das culturas mais impressionantes, porque o Egito fala claramente que a sua cultura convivia muitíssimo bem com o natural e o sobrenatural. E o que a gente vê o tempo todo no mito é precisamente essa interferência ou esta relação próxima ou distante, e ela dá-se de vários modos, entre os seres naturais e os seres sobrenaturais. Recentemente agora, essa semana, né, especificamente de julho de 2023, eu tive uma notícia de que uma aluna, trabalhando com índios, a Índia afirmou categoricamente que ainda hoje, na tribo deles, não é, eles admitem a existência, eles conhecem muitos seres que são fabulosos, né? E deu o exemplo do boto, né? De que há vários indivíduos que a tribo deles conhece como botos, que são botos, e que as pessoas já viram ele se transformar em boto. E há outras pessoas que vivem no meio da floresta e que têm hábitos de animais ou simulam voz de animais e não são animais, né? Então, isso é uma mítica, é uma cultura mítica que está presente ainda nos dias de hoje. Não é só no Brasil que tem essa mítica, né? No mundo inteiro essa mítica existe. Se a maior parte das pessoas já não crê nelas, na antiguidade também haviam aqueles que não criam, né? Nem por isso esses seres fabulosos ou sobrenaturais deixaram de ser relatados. O que existia é que, naquela altura, a classificação dos seres por espécie, por exemplo, a gente só vai ter com Linneu, né? No século XVIII. Então, antes nós temos um outro tipo de classificação. Bem, isso tudo para dizer que as ilhas, então, eram elas mesmas uma localidade fabulosa, porque a partir do momento que a ilha, geograficamente, determinadas ilhas, são vistas fisicamente, mas não são vistas por toda a gente. Algumas pessoas veem algumas ilhas. E essas ilhas flutuam no Atlântico, né? Ora, as ilhas não flutuam. Nós sabemos que as ilhas, pelo menos as conhecidas, permanecem estagnadas nos seus locais, né? Então, nós temos aqui uma conjugação do sobrenatural. Nós temos uma paisagem sobrenatural, não é? E nós temos uma localidade habitada por seres sobrenaturais. Então, aqueles indivíduos, aqueles humanos que são convidados a entrar nessas localidades, eles vão adquirir um certo tipo de experiência, né? Agora, fica aquela questão. Essas ilhas eram citadas nos mapas antigos, nos livros antigos. Uma vez que você está fazendo uma navegação pelo mar-oceano, né, é preciso um mapeamento muito preciso. Então, fica a questão, como se faz para localizar essas ilhas? Uma vez que se localize uma ilha fabulosa, uma ilha sobrenatural, como identificar que aquela ilha é a ilha citada, por exemplo, por Plínio, por Varrão, por Tácito, por Hesíodo, por Homero,
por Platão, por Aristóteles, né? Por Santo Isidoro de Sevilha, por Santo Agostinho. Como? Então, nós temos uma cartografia e uma técnica de marear, né, que possibilitam aos países, sobretudo Portugal e Espanha, Castela, que armados de novas técnicas e movidos por objetivos específicos, esses cartógrafos dos séculos XIV e XV vão se dedicar, portanto, a traçar os mapas do oceano. E aqui não é só do Atlântico, aqui é do chamado mar-oceano como um todo, né? Representando as ilhas com base nos conhecimentos da época, evidentemente. Muito embora, é preciso que se faça uma ressalva. O pesquisador Charles Hapgood, ele tem um livro, Os Reis Antigos do Mar. É uma publicação em inglês, ela nunca foi traduzida para o português, nem para o português de Portugal, onde ele cita uma série de mapas cartográficos, incluso de Piri-Reis, e segundo estudos, especificamente o mapa de Piri-Reis foi feito de fora da Terra. Piri-Reis é um almirante turco que a coroa portuguesa, cujo mapa a coroa portuguesa utilizou, e segundo a própria descrição da documentação portuguesa, esse mapa, quando a coroa utilizou e copia, né, porque não é o mapa original, ele teria mais de 10 mil anos. A investigação que o Hapgood faz junto com a NASA é que esse mapa é extremamente preciso. Ele mostra parte do Brasil, mostra a Antártida, no momento em que ela não tinha sido, digamos, descoberta, né? Mostra a América Central. Bem, então esse mapa é um mapa que foi desenhado de fora da Terra. Como é que fica a questão sobre isso, né? Evidentemente que muitos acadêmicos vão questionar brutalmente esse tipo de hipótese ou de propositura, né? Mas o fato é que o Hapgood fez pesquisas e estudos muito sérios, e além do Hapgood nós temos outras grandes questões que envolvem as civilizações arcaicas e que, por uma mera questão de versão oficial da história, outras versões não são admitidas, né? Bem, então, essas ilhas que eram citadas, elas começam a ser colocadas nos mapas de cartografia, né? Os mapas, evidentemente, eram copiados, um mapa é copiado do outro, havia muito roubo, né, muita pirataria. No caso da coroa portuguesa, o Jaime Cortesão, por exemplo, especifica isso muito bem, e isso é um fato, é uma verdade, hoje em dia se sabe, que haviam mapas que a coroa propositalmente lançava, tornava público, mas eram mapas falseados, né? Dando indicações geográficas falseadas exatamente para evitar a rapinagem e a espionagem, que era muito intensa naquele momento, né? Porque, repito, a descoberta da ilha, sobretudo no caso da Europa, que é cristã, ela tem, tanto dentro do direito romano, quanto dentro do direito canônico, que foi construído em parte em cima do direito romano, nós temos uma classificação e uma importância muito específica para a palavra ilha,
né? Então, a descoberta de uma ilha e do paraíso, em como sendo uma ilha, isto altera radicalmente a estrutura existente no mundo. É preciso, novamente, repito, que se tenha isso em perspectiva, né? Bem, então os mapas são copiados com uma frequência. Outras vezes são feitos mapas a partir de informações dadas pelos navegadores que acreditavam ter encontrado ou ter visto essas terras. Então, é uma tradição que ela é feita e vai sendo construída, e é preciso que ela seja estudada e lida com cautela, né? Mesmo que hoje em dia possa-se pensar que esses relatos tendam a ser irreais, ou mentirosos, ou forjados, é preciso ter muito cuidado com essa assertiva, sabe por quê? As coroas naquele momento, sobretudo que financiavam as coroas, os nobres, né? Não as coroas, mas os nobres que financiavam esses empreendimentos, eram empreendimentos caríssimos e ainda sem retorno, né? Financeiro, de modo que os empreendimentos eram da maior seriedade. E aqueles que estavam encarregados da condução dessas expedições não poderia ser qualquer pessoa, um ignorante, um analfabeto, ou um tosco, porque os dados que ele iria reunir eram um sigilo de Estado. Eram dados oficiais que seriam recolhidos, porque eles estavam a serviço das coroas, de modo que aquela informação era uma informação de uma expedição científica, de governo. Não interessa quem está patrocinando, mas então ela tem que voltar com dados para o governo. Então você não pode voltar com dado falso. Percebe? Então, esse argumento de que as informações eram falsas, eles não procedem. O que é factível? É factível entender que o homem não consegue elaborar uma informação que ele não tenha, cujo conhecimento ele não tem. Eu vou dar aqui um exemplo, que eu já dei várias vezes e eu gosto muito dele, porque ele é claro. Imagine, você que me escuta, o animal Ganzepe da galáxia de Andrômeda. Imaginou? Não, você não consegue imaginar. Sabe por quê? Eu falei o nome de um animal, o Ganzepe. E estou dizendo que ele é um habitante da galáxia de Andrômeda. As palavras que eu falei você entendeu perfeitamente. No entanto, você não consegue criar uma imagem mental do Ganzepe. Sabe por quê? Porque você nunca viu um Ganzepe. Então você não consegue imaginar. Esse é o ponto. Tudo que nós não conhecemos, em termos de conhecimento, nós não conseguimos imaginar. Tá bem? Esse é um ponto. Então, se de fato um sujeito nunca tivesse visto um unicórnio, ele não conseguiria falar sobre o unicórnio. Porque hoje a gente é que fala que o unicórnio é um cavalo com chifre. Mas para quem nunca viu, essa associação é impossível. Então existe uma questão linguística e cerebral que impacta no que diz respeito à divulgação do imaginário, né? Eu mesmo tenho funcionários que viram no Instituto, na sede do Instituto, no Rio de Janeiro,
o que eles chamam de Mãe do Ouro. Só que eles eram nordestinos, eles não falavam Mãe do Ouro, eles falavam bola de fogo. E descrevia aquilo ali perfeitamente, consoante a tradição. Quando você pega o Câmara Cascudo o Câmara Cascudo vai descrever a Mãe do Ouro. É a descrição exata do Câmara Cascudo. Você fala assim, você conhece o Câmara Cascudo? Ele nunca ouviu falar. Uma uiara, por exemplo, nunca ouviu falar. Como é que ele descreve? Né? Então, nós temos ainda hoje a manutenção de alguma ideia do mundo do imaginário presente no século XX. Bom, voltando. Então, as Ilhas Afortunadas, por exemplo, de que falam os antigos, elas são rapidamente identificadas como sendo as Ilhas Canárias. Então, essa identificação é geográfica e essa identificação ela é paisagística, né? Ela é fabulosa, né? Então, você fala, o que levou o sujeito que identificou as Canárias com as Afortunadas? Por exemplo, as Hespérides, a Ilha das Hespérides, que é uma ilha greco-romana, né? Elas são associadas aos Açores, a Ilha dos Açores. As Górgades, que eram onde habitavam as górgonas, a Medusa é uma górgona, não é? Elas são associadas ao arquipélago de Cabo Verde. Está claro? Então, essas demais ilhas, essas ilhas que foram identificadas de pronto com a tradição grega, e as outras ilhas, porque há várias ilhas que povoam o imaginário do Atlântico, né? As demais ilhas, elas vão surgir pela primeira vez por volta do ano de 1275 no mapa de Hereford. E é curioso isso, 1275, veja, não havia nenhum processo marítimo, né, naquela altura, mas elas surgem no mapa de Hereford. As ilhas de São Brandão, elas têm uma proliferação nos mapas. A High Brasil também, em um determinado momento. Então terão algumas ilhas que serão, digamos, mais famosas, vamos falar desse modo, né? O mesmo vai acontecer com a ilha de Antilha. Em certos mapas pode-se ver uma ilha de nome Estoca Fixa, que é uma tradução muito mal feita para o italiano da palavra inglesa stockfish, que é bacalhau. Tá? Então tem uma ilha do bacalhau. Tem também uma ilha chamada Frinslândia, que é resultante de uma confusão entre as Ilhas Feroé e a misteriosa Ilha Brasil. Então veja que é interessante, porque esse mapa de Hereford, que é um mapa muito curioso, em 1275, ele já começa a colocar, né, fisicamente falando. Então a gente vê que já existe uma atividade intelectual intensa, evidentemente dentro de uma elite, que já estava envolvida nesse tipo de assunto. Aquele assunto começa a criar uma corporificação. Depois de 1480, nós temos duas expedições que vão ser organizadas por comerciantes de Bristol, que é na Inglaterra, para descobrir o Brasil. Tá? Ora, John Jay afirma em 1480 que estava a 2 passos da ilha de Brasil, a oeste da Irlanda, né? Porque a High Brasil
é uma ilha presente na cultura da Irlanda. A palavra Brasil, o brasileiro que foi à Irlanda, ele encontra essa palavra com uma facilidade imensa. Faz parte do imaginário celta, né? No ano seguinte, cabe a Thomas Croft partir à procura dessa Ilha Brasil. Então, a questão aqui é o seguinte: como essa Ilha Brasil, que tem uma forte presença no imaginário celta, como é que ela entra, como ela é trazida para dentro dos mapas de cartografia portugueses, né? Espanhóis, italianos, e vai por aí afora, né? Qual é o vínculo, qual é a lógica que está norteando a absorção dessa tradição? Entende? Então, nós temos uma tradição, veja, grega, romana, que começa a entrar nos mapas da mitologia greco-romana, que começa a entrar nos mapas de cartografia, e nós temos uma tradição cristã, e nós temos uma tradição pagã, não é? Então, quando a gente vai ver os mapas de cartografia, esses mapas vão mesclar, consoante a ilha que ele nomina, ele vai mesclar uma ou outra tradição, né? Grego, romana, cristã ou pagã, como celta, por exemplo. Bem, nós temos uma obra que são os cantos da cantuária, que é do século XIV, em que existe ali claramente presente a palavra Brasil, Brasil de Portugal. Pois então, como é possível haver um livro, e o Brasil naquela época não era madeira, era uma tintura que você pintava as bochechas. Então a bochecha da mulher era tingida com o Brasil de Portugal. Então era Portugal que comercializava aquela tintura. Portugal não tinha se lançado aos descobrimentos. E esse documento foi encontrado na Itália. Então o Porto ali comerciava. Ora, nunca houve a tintura dessa ilha, dessa madeira chamada Brasil, na costa da África. Não tem nos Açores, não tem no Atlântico, não tem pau-brasil lá, né? A classificação científica é a Cesalpina estinata, LAM. Então não tem a Cesalpina nessas ilhas. E fica até hoje aquele inquérito. De onde Portugal trazia o Brasil? Porque o nome é certo, Brasil de Portugal. Isso significa que a palavra Brasil era já citada como referente a Portugal antes do contexto dos descobrimentos. Bem, então, em 1480, parte dos comerciantes de Bristol à procura pelo Brasil. No ano seguinte, cabe a Thomas Croft, de fato, partir à procura. Em 1494, depois da descoberta da América por Colombo, o embaixador espanhol em Londres informa a seus soberanos que a cada ano 3 ou 4 caravelas são armadas em Bristol e enviadas à procura desta ilha, Brasil, e da Ilha das Sete Cidades, que é outra ilha muito famosa, por instigação do genovês João Caboto. Então, veja que a Inglaterra, já estava, os comerciantes já estavam, aí você fala, mas por que os comerciantes estão buscando esse Brasil?
É o Brasil da madeira, é o Brasil que produz a tintura, porque a tintura vermelha, o vermelho era uma cor muito cara, né? Assim como o azul, são cores raríssimas na natureza, que não são produzidos com facilidade, tá claro? Bem, cientistas da envergadura de um Mercator, o Mercator foi o inventor do método de projeção do globo terrestre sobre um retângulo, né? Então, o Mercator, ele coloca nos seus mapas essas ilhas legendárias, das quais determinarão até mesmo os contornos e as cidades nela existentes. Veja que nós não estamos diante de uma fabricação, de uma forja documental. Está claro? Como se possa pensar hoje em dia. Sobretudo os historiadores brasileiros, que são assim irresponsáveis em sua grande medida quando eles se referem a esses assuntos, descredenciando esses assuntos. A irresponsabilidade em relação a isso é enorme, porque é impossível haver um conluio internacional de mentira. E em razão dos motivos que eu expus anteriormente, esses dados não poderiam ser dados mentirosos. A investigação é uma investigação séria. Os dados podem ser imprecisos? Podem, claro. Evidentemente, claro. Eles podem, naquela altura, eles poderiam ser falseados como faz Portugal? Pode falsear a informação. Agora, a fabricação de uma mentira para servir aos interesses das coroas, não. Nem os piratas, porque a Inglaterra usou muito da pirataria, a pirataria como método, né? Como método de rapina para enriquecimento. Está claro? Os piratas eram praticamente funcionários públicos contratados. A Inglaterra foi um dos países que usou esse expediente no mar. Ela tinha uma frota de piratas que roubavam, assacavam e levavam ficavam com uma parte, evidentemente, e levavam outra parte para a coroa inglesa, né? Para ir tendo dinheiro. Então, nós temos no mapa de Mercator, e não só, uma sequência de ilhas. Elas podem ser observadas, como eu falei, até mesmo nos mapas do Almirantado Britânico, datado ainda no século XIX. Eu falei para vocês sobre isso. No século XIX, é a última vez que nós vamos ter a referência à Ilha Brasil. O Brasil já está descoberto. E essa Ilha Brasil, nos mapas do Almirantado Britânico, ela está colocada em frente ao Brasil. O Brasil já está descoberto, o nome já está consolidado, e o mapa do Almirantado ainda faz referência a essa ilha mítica. Tá? Nós estamos falando de 1873, quase 1900, quase o início do século XX. Né? Então, de todas as lendas relativas às ilhas, a epopeia, por exemplo, de São Brandão, né, a epopeia clássica intitulada Navegação de São Brandão, e da Antilha são talvez uma das epopeias mais importantes, né? São Brandão foi um bispo irlandês. Ele tomou parte na evangelização do norte da Inglaterra no século VI, hein? Olhem a data. O tempo histórico, século VI. Mas a navegação de São Brandão é um texto que relata o episódio mais importante. A navegação de São Brandão, é o texto que relata o episódio mais importante da vida do santo. Ela foi redigida 3 séculos mais tarde. Então, São Brandão vive no século VI. A navegação vai ser redigida no século IX. Né? Ela foi redigida por monges irlandeses que viviam no continente. Bem,
Esse relato da navegação de São Brandão teve tanto sucesso, que existem ainda hoje 120 manuscritos redigidos em gaélico, em saxão, em flamengo, em francês, em outras línguas, todos eles adaptados ao gosto da época. Evidentemente com alterações, transformações, acréscimos, decréscimos, etc. Mas isso é para mostrar, isso mostra a notoriedade, tendo em perspectiva que não havia imprensa naquela época, né? A Gutenberg não tinha feito a imprensa, o que facilitou enormemente a divulgação. Então esses livros eram compilados manualmente. Imagina o trabalho. E evidentemente esse trabalho de compilação era feito em sua grande medida dentro dos monastérios. Os monastérios foram os grandes centros produtores de cultura, né? Eram grandes polos, tanto de pesquisa, polos científicos, como polos industriais. A gente puder pensar dessa forma. Veja, eu vou aqui falar brevemente. Nós devemos a Santa Hildegard von Bingen, por exemplo, que era uma mística, não é? Uma das mulheres mais misteriosas que existe, uma grande herborista. Por exemplo, eu tenho obras da Santa Hildegarda, tanto no que diz respeito à composição do ser humano, à composição física e metafísica, bem como aos estudos de ervanário dela e a chamada cozinha terapêutica, a cozinha mágica de ervas, né? Bem, nós devemos a Hildegard von Bingen, por exemplo, a inserção do lúpulo na cerveja. Então, a cerveja, como nós a concebemos hoje, a cerveja sempre existiu. Tá? Os egípcios já descrevem cerveja, tá? Mas o lúpulo, a inserção do lúpulo na cerveja, nós devemos a Santa Hildegarda. Porque ela via o lúpulo como uma planta mágica. Então, a cerveja, que é feita por Santa Hildegarda, é uma cerveja diferente. Tá claro? Isso é para a gente ter uma noção de como a relação da medieval, né? A ideia, a relação entre o sobrenatural e o natural ainda está muito presente no mundo medieval. Tá bom? Bom, a navegação de São Brandão conta que São Brandão recebe um dia a visita de um enviado de Deus. O Jacob Boehme fala a mesma coisa, por exemplo. O Jacob Boehme diz que foi visitado por uma personagem misteriosa. E depois dessas várias visitas, portanto, é o que se chama uma comunicação por pneuma, né? O pneuma é sempre aquele enviado, aquele fenômeno que acontece de cima para baixo, ou seja, do sobrenatural em direção ao natural. E há vários tipos de pneuma, né? Eu falei, o Emmanuel, quando se comunica com o Chico Xavier, é um pneuma, né? Um extraterrestre, quando se comunica com um terrestre, é um pneuma. Um Deus, quando fala com um humano, é um pneuma, né? Quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos em Fátima, é uma manifestação pneumática. Enfim, a navegação de São Brandão é um pneuma, né? E vai por aí afora. Bem, o próprio oráculo de Delfos, quando a pitonisa, não interessa se ela está sob o eflúvio de gases, ou seja lá o que for, né? Que ela está num estado alterado de consciência. Se o outro ser aparece e se comunica, naquela condição é um pneuma, tá bom? Bem, então a navegação conta que São Brandão um dia recebeu a visita de um enviado de Deus. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, é um pneuma, tá bem? Quando Maomé recebe a Torá, o Alcorão, é um pneuma. A
a quantidade de manifestações pneumáticas. Então, a transmissão do conhecimento pneumático é o conhecimento que vem do mundo sobrenatural para o mundo natural. Tá? A transmissão do conhecimento noético, que é o que eu estou falando aqui com vocês agora, que é um conhecimento transmitido de humano para humano, é chamado conhecimento noético. Bem, então, esse indivíduo informa a existência de uma terra da redenção, está claro? Habitada por aqueles que mereceram a vida eterna, ou seja, fala do paraíso, né? Então, quando São Brandão sai em busca da ilha, ele está na procura do paraíso. Então, em companhia de seus discípulos, ele constrói uma embarcação tradicional da Irlanda, que é composta de uma armação de madeira recoberta de pele de boi, untada de gordura, e lançam-se nos mares numa odisseia que vai durar 7 anos. Né? Bem, então, o que é essa obra, Navegação de São Brandão? É exatamente esses 7 anos. E depois São Brandão vai descrever, ele acha a ilha, depois ele vai descrever como era a ilha lá dentro e depois é o retorno de São Brandão. Tá? Então, no primeiro ano, eles abordam a ilha, onde uma ilha selvagem, onde a divina providência proporciona a eles uma refeição muito opulenta. Eles depois encontram a Ilha dos Carneiros, onde eles capturam um carneiro que oferecem durante a Páscoa, né, na Semana Santa. Desembarcam em uma ilha nua, mas eles acendem uma fogueira. E chegam finalmente, veja que coisa curiosa, a uma Ilha dos Pássaros, né, onde os cantos de milhares de aves. As aves sempre foram historicamente mensageiras dos deuses, né? Veja que é exatamente uma ave, depois, antes da criação, no princípio, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? É exatamente o Espírito Santo, identificado como uma pomba. Sempre o Espírito Santo de Deus é identificado como uma pomba, não como um pombo. O pombo é o macho. O Espírito Santo é sempre figurado como uma imagem feminina, é uma pomba. Então, o Espírito Santo, a pomba do Espírito Santo, está pairando por sobre as águas antes da criação. Depois do dilúvio, novamente é uma pomba, é uma ave que anuncia. Né? Bem, então, eles chegam à Ilha dos Pássaros e as aves anunciam que eles deverão navegar por mais 6 anos. Então, isso tudo, essas ilhas todas, a selvagem, a dos carneiros, a nua e a dos pássaros, é, digamos, a entrada, né? É um portal ali. E a profecia se cumpre. 6 vezes eles vão retornar ao peixe chamado jascônio. Veja que coisa curiosa, para celebrar a missa de Páscoa. Né? No final da viagem, eles ainda vão encontrar várias ilhas. Vão encontrar um grifo que luta com um dragão e o dragão vence. Depois um gigante que eles vão ressuscitar. E em seguida eles batizam esse gigante. Veja que posição curiosa sobre a perspectiva cristã. Né? É uma terra de gentios, de pagãos. Eles estão num mundo fabuloso e eles estão levando a mensagem cristã de cristianização ou de evangelização, de conversão da alma, não é? Daquele que era ímpio, e batizam aquele indivíduo. Depois eles atravessam um mar gelado, passam diante de uma coluna de cristal e depois diante de uma ilha que desprende uma fumaça com um cheiro muito forte de enxofre e cujos rios de fogo se precipitam no mar. Essa é uma descrição muito
muito parecida com a entrada do Tártaro, né, ou do inferno, do Hades. O inferno não existe, o Hades, na tradição grega. O Hades era um oceano ígneo, era uma água de fogo. Tá? Ele não é um lugar quente, como se comumente pensa, né? Ele é uma água de fogo. Eles descobrem uma ilha com falésias negras, habitada por réprobos, e um rochedo aonde Judas está preso, né, por conta da sua traição. É um rochedo em que Judas está aprisionado eternamente. Bem, aí eles vão navegando, abordam uma ilha habitada por Paulo, pelo eremita, o apóstolo, hein? Bem, ele tem cabelos muito longos, ele não tem nenhuma roupa, está completamente nu, e o único alimento dele são as águas de uma fonte muito pura. Então, é Paulo que anuncia a São Brandão que o objetivo, a peregrinação dele, está próximo do final. Eles vão celebrar a mística de Páscoa pela última vez sobre o dorso de um peixe muito grande, que é o jascônios. Então, se vocês podem encontrar mapas em que aparece São Brandão com os seus discípulos, com os outros monges, em cima de um peixe no mar. Esse é o jascônios, é quando ele está indo celebrar a Páscoa, tá bom? E aí eles navegam mais 40 dias, né, antes de penetrarem na zona de trevas que protege o paraíso. Veja que coisa curiosa. Então, percebeu a descrição do paraíso? Ele passa por várias ilhas, todas elas fabulosas. Agora, aí à medida que ele vai navegando, essas ilhas não perdem a característica. Ele volta sempre no dorso do jascônio para celebrar a Páscoa, não é? Lembra do caso de Jonas, que entra na boca da baleia e depois sai? Né? Então, antecede uma zona de trevas ou uma zona de difícil passagem, de difícil acesso, né? Antecede a chegada ao paraíso. Não só antecede, bem como protege o paraíso. É muito interessante esta configuração geográfica. Então você não entra no paraíso impunemente. Primeiro ponto, é preciso uma demanda, né? Um sacrifício muito grande. E você vai ser provado ao longo desse caminho. Então, diante dessa última prova, eles se deparam com uma terra dourada, que onde existe uma muralha muito alta. Essa muralha está repleta de pedras preciosas. E existe uma porta protegida por 2 dragões e uma espada de ouro e de diamante que gira incessantemente. Lembrem-se que Deus havia selado as portas do paraíso com uma espada, né? Então, e ele botou os querubins guardando as 4 portas do paraíso. No relato de São Brandão, um anjo, né, faz um gesto. Então, esse anjo faz um gesto e ele guia São Brandão. Com esse gesto, ele afasta a espada e abre-se a porta. Bem, ali São Brandão vai descrever coisas que ele nunca havia se deparado. Uma atmosfera de paz, uma luz maravilhosa, frutas absolutamente suculentas e de um tamanho nunca antes visto, rios de leite, né, fontes muito límpidas. Ele fala que nenhuma palavra humana pode descrever o que ele encontra. Tá? Bem,
Então o anjo continua, veja, o anjo agora ele se deparou com um ser sobrenatural, mas da religião cristã. Então o anjo continua guiando São Brandão, leva ele para o alto da montanha, para que ele possa contemplar o paraíso, né? E ele fala que o São Brandão havia rogado a Deus para que Deus concedesse a ele a dádiva de ver o paraíso, né? Então, mas que uma vez chegado lá, ele agora tinha que retornar, né? Então, aí São Brandão faz o caminho de volta. Antes que São Brandão volte, né, o anjo sugere, veja que interessante essa sugestão, que eles escolham frutas e pedras preciosas, para que os povos da Ibérnia, que era a Irlanda, né, saiba que eles realmente abordaram a terra prometida aos santos e aos justos. Está claro? Então, fica a questão, né, como se deve interpretar essas narrativas maravilhosas. O fato é o seguinte, nós estamos num contexto cristão. Tá bem? Então, é impossível que essas coisas sejam meras fabulações. A Igreja Católica não admite isso. A Irlanda nunca fez parte do Império Romano, por exemplo. Né? Como é que a Irlanda é cristianizada? São Patrício chega no século V, ele traz uma bagagem cultural greco-latina, então, até então ausente. Veja que a navegação de São Brandão é século VI. Né? Agora, havia uma presença celta muito intensa na Irlanda. Então, foi nesse contexto de uma Irlanda fortemente pagã, digamos assim, celta, com uma narrativa cristã. A gente admite que o cristianismo não estava muito, digamos, vivo, ativo, né? Porque São Patrício chega no século V, São Brandão é século VI. Então você não tem aqui um cristianismo extremamente consolidado, mas a gente vê claramente uma influência clássica na navegação de São Brandão, né? As descrições de certos lugares, não só uma descrição clássica, bem como uma descrição católica, a Ilha da Redenção, a ilha cercada de trevas, a ilha flutuantes. Além disso, essa narrativa, a gente percebe claramente uma inspiração na incontornável obra do Pseudo Calístenes. Né? Então, um outro ponto importante a destacar antes da gente finalizar. São Brandão não procura o paraíso no Extremo Oriente. É curiosíssimo isso. Né? E as tradições vão falar que o paraíso está no Extremo Oriente. Ora, ele vai navegar para o Ocidente, para o Atlântico. Então ele não vai procurar o paraíso em terra. Ele procurou o paraíso no mar. Veja que ele é visitado por um ser sobrenatural. O ser sobrenatural fala para ele na demanda do paraíso, mas no rumo oposto, ao oeste, né? Na imensidão do oceano. Os irlandeses eram excelentes navegadores, hein? Então nós tivemos poucos povos que foram talassocráticos, os gregos, ou seja, que dominavam perfeitamente o mar, os gregos. Os chineses dominavam, os fenícios e os portugueses como ninguém. E os irlandeses, não evidentemente como os portugueses. Então nós temos, além de tudo, na navegação de São Brandão, essa inspiração do Pseudo Calístenes, nós temos também
uma descrição que se pode fazer um paralelo com as Inrama, que são as viagens por mar das epopeias marítimas gaélicas, né? São tradições muito antigas, são tradições pré-cristãs, que vieram se juntar aos elementos cristãos. Então, para finalizar, o domínio do espaço marítimo, né? Tanto na Irlanda, quanto na Inglaterra, quanto na Península Ibérica, na corte carolíngia do século IX, né? Que a gente tem um monge irlandês, que é o de Cuyo, né? Esse erudito redigiu uma obra de compilação geográfica que dá provas de um conhecimento sobre o Atlântico Nórdico bem superior a Plínio, a Solon, a Isidoro. Tá claro? Ele refere que monges irlandeses visitaram essa ilha. Bem, então nós temos as ilhas povoadas de animais, de carneiros fabulosos. O velocino de ouro, por exemplo, que é um carneiro, ele é um carneiro com uma descrição natural, mas a pele dele é de ouro. Portanto, ele não é um carneiro natural, ele é um carneiro fabuloso, que é a famosa lenda do velocino de ouro. Então, nós temos pássaros marinhos, enfim, nós temos uma série de ilhas, como as Ilhas do Carneiro e as Ilhas dos Pássaros, povoados na navegação de São Brandão. Tudo isso é a mistura de componentes culturais completamente distintos e absolutamente maravilhosos, né? De modo que os mapas são grandes aulas. A cultura simbólica, o imaginário dos povos, há um universo absolutamente maravilhoso que se descortina de conhecimento e que nós podemos acessar. E por trás deste conhecimento existe a relação entre o sobrenatural e o natural. Repito, isto é um tema muito forte na ontologia filosófica e na antropologia filosófica e na teologia também. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra, de todos os seres. As mitologias falam claramente, algumas. A mitologia grega não é criacionista. Os deuses gregos não são criadores, eles são mantenedores de uma ordem. Mas mesmo assim, para entender aquele mundo e para entender as mitologias, é preciso ter sempre em perspectiva aquilo que os estudos tradicionais de mitologia não colocam em perspectiva: a ontologia, a relação dos seres, de um ser sobrenatural com um ser natural. É isso, sobre a minha ótica, que está em perspectiva e relevância quando nós estudamos esses temas. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Eu vou fechar aqui com uma frase do Fernando Pessoa, que se refere, sem falar, ao imaginário. Ele fala o seguinte: a verdade não pode ser transmitida à humanidade, porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser-lhe dada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade, sem a compreender. Boa noite, até a nossa próxima aula.